batismo no Espírito Santo como um imperativo para o trabalho cristão, na mensagem intitulada 4 condições para receber o Espírito Santo. Vamos agora nos unir aos muitos milhares que estão reunidos em Madison Square Garden para ouvir a mensagem esclarecedora do evangelista Jimmy Swaggart. Evangelho de João, capítulo 7. O grande apóstolo voz de trovão e o apóstolo do amor. João 7, versículos 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Vou falar hoje sobre o tema 4 condições para receber o Espírito Santo. As mesmas que o próprio Jesus estabeleceu há 2000 anos e eu desejo lhes dar hoje. A maior necessidade da Igreja do Deus vivo hoje, maior que a melhor instrução, maior que talento ou personalidade, ou uma bela estrutura ou plano arquitetônico, maior mesmo que capacidade e esforços escolásticos, é o batismo do Espírito Santo. E infelizmente o mundo não conhece absolutamente nada sobre o Espírito Santo. E dolorosamente a igreja sabe pouco sobre o Espírito Santo. É a mesma coisa que um piloto de avião que nada sabe sobre aviões. O batismo no Espírito Santo é um imperativo absoluto se quisermos fazer o que Deus quer que façamos aqui na terra para Jesus Cristo. Cremos e ensinamos de acordo com a palavra de Deus que quando você é salvo, é sem dúvida a verdade que recebe o Espírito Santo. É impossível receber qualquer coisa de Deus sem que o Espírito Santo seja o portador, o doador dela por Jesus Cristo. Assim, quando alguém diz que quando foi salvo ele recebeu o Espírito Santo, está dizendo a verdade. Isso é absolutamente bíblico, teologicamente correto. Entretanto, quando ele foi salvo, ainda que o Espírito Santo tenha operado na sua regeneração e entrado no seu coração, sem dúvida, ele não foi batizado no Espírito Santo. Há uma diferença entre você nascer do Espírito e ser batizado no Espírito. Você me entende? Há uma diferença entre sermos nascidos no Espírito e sermos batizados no Espírito. Assim, há uma segunda obra que crermos ser preeminente para o Filho de Deus após a conversão. Uma obra que você tem de pedir para a sua vida, é uma obra de graça. Você não a merece, assim como não merece a salvação, e essa obra de graça é o batismo no Espírito Santo. Cremos que esse batismo de poder, Atos 1:8, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, ele é sempre subsequente à salvação. Em outras palavras, você é salvo primeiro e depois recebe o batismo no Espírito Santo. Cremos também, pregamos e ensinamos que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, eu disse sem exceção, fala em outras línguas conforme o Espírito de Deus concede. Cremos que se a sua experiência não veio com o falar em outras línguas, você não foi batizado no Espírito Santo. Isso é brusco, é claro, não me desculpo por isso, simplesmente digo, se você não quer, é com você, eu quero.
Queremos que depois de você ser batizado no Espírito, com evidência de falar em outras línguas, você não está mais salvo do que estava antes de ser batizado. Você não pode ser mais salvo do que no momento em que Jesus o salvou, quer fosse na igreja, quer fosse na cozinha, em sua casa, no automóvel, na esquina, na barbearia, no salão de beleza, no armazém, ou seja onde for. Quando você foi salvo, nasceu de novo e estava tão salvo como jamais será. Falar em línguas não salva você, não tem nada a ver com sua salvação, nem contribui para a sua salvação. Quando Jesus sofreu e morreu lá naquela cruz do Calvário, e você veio a Ele e aceitou seu sacrifício expiatório e morte vicária, você foi tão salvo como jamais será. Salvo, 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 glória a Deus. Você pergunta, por que é que eu preciso dele? Por que é que precisa? Irmão, você tem um inimigo que vem a você com as armas do inferno, e você precisa mais do que retórica, você precisa mais do que platitudes, você vai precisar mais do que religião, você vai precisar mais que uma igreja velha e morta, vai precisar do poder do Espírito Santo para encher o seu coração em vida, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Agora, eu não posso fazer nada se você não crê nisso. Alguém diz, bem, eu gosto de tudo que você faz, Jimmy Swaggart, gosto do que sinto, gosto do que vejo, gosto da música, eu me sento aqui na sala de visita e vejo você todas as semanas, eu choro com você, fico alegre com você, bato palmas com você, eu me levanto às vezes e ando com você, mas tenho as minhas reservas quando você fala sobre o Espírito Santo e falar em línguas, pois saiba de uma coisa, irmão, ouça bem o que eu digo, a razão que você sente o que eu prego, a razão que toca o seu coração, a razão que você volta a me ver na sua televisão, não é por causa de política, nem por causa de capacidade, não é por causa de Jimmy Swaggart, não é por causa de talento, mas é por causa do poder do Espírito Santo que corre como rio através desse pobre, fraco instrumento que sai e toca o seu coração e sua vida, e toca o seu espírito, o Espírito Santo. Eu quero dizer outra coisa, não me envergonhe. Não me envergonhe. Não me envergonho do poder de Deus. Não me envergonho do poder de Deus. Não me envergonho da glória do céu. Não me envergonho da alegria que enche minha alma. Eu não me envergonho desse Jesus que vive em mim. Não me envergonho do poder do Espírito Santo. Eu digo ao presidente dos Estados Unidos, não me envergonho. Eu digo aos dignos membros do Congresso, não me envergonho. Eu digo ao Papa em Roma, não me envergonho. Digo aos anjos do céu, não me envergonho. Quando estiver perante Ele, vou bradar 1 milhão de anos. Graças a Deus, me salvou e me encheu do Espírito Santo. Não me envergonhe. Jesus estava em Jerusalém, era a festa dos tabernáculos, provavelmente durante o mês de outubro. Era a última grande festa do ano judaico. Era assim como a nossa conferência anual. Eles acampavam durante 7 dias da semana, e no 8º dia havia uma grande convocação. Todos os homens deviam estar lá. E se isso aconteceu naquele determinado dia, eu não sei, mas eu estou certo de que milhares e milhares deviam estar lá. Jesus era um deles. E naquele dia, quando eles se congregavam, uns 70 bois
tinham sido oferecidos em sacrifício a Deus. E no final dessa convocação, no 8º dia, um sacerdote vinha com um cântaro de ouro e retirava a água do poço de Siloé, enchia o cântaro de ouro com aquela água do poço de Siloé, e então a tomava e erguia e a derramava, e ela caía numa calha de prata, e essa água então corria por ela e descia para o vale de Cedron, ou ribeiro de Cedron. E nesse momento as trombetas soavam, e havia um clamor que se levantava no meio do povo em muitas dezenas e dezenas de milhares. E naquele momento, no 8º dia daquela festa, o último dia da festa, o grande dia, o 8º dia, a Bíblia diz que Jesus bradou, e o grego indica que bradou alto. Sua voz se ouviu no meio do povo, e eles ficaram olhando aquela água clara e cristalina que vinha do poço de Siloé correndo. E era o que ele tinha vindo cumprir. Ela era o tipo e ele era o grande antítipo. Por quase 1400 anos, eles a derramavam e derramavam e derramavam, significando que as águas iriam correr, iriam molhar a terra com as chuvas serôdias. E quando Jesus a viu descendo do cântaro, ele então clamou em voz bem alta. A sua voz teria sido ouvida a quase 1 quilômetro. Ele disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele ainda diz isso hoje. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu santo nome, ao teu grande nome. Agora quero que olhe um pouco para o que ele disse. Ele está falando no batismo do Espírito Santo, porque no versículo 39 diz: e isto ele disse do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: em verdade, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. A primeira palavra que ele disse naquele memorável dia, o último, o grande dia da festa, ele disse: se alguém tem sede.